Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre gramática. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os pronomes, que é uma das 10 classes gramaticais. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, é necessário a gente entender que todas as classes gramaticais são importantes, ou seja, os substantivos, os advérbios, os adjetivos ou qualquer outra classe gramatical faz parte do entendimento da gramática. E é por isso que você deve entender como funciona cada classe de palavras, certo? Então, o que são pronomes? Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, que são chamados pronomes substantivos, de forma direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. E os pronomes são divididos em pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Então, vamos ver os exemplos. Eu comprei o carro hoje. Observe que nessa frase nós temos o pronome eu, que é um pronome pessoal do caso reto. E nós veremos isso mais à frente, ok? Na segunda frase, diz: o carro é muito confortável. E nesse caso, não há nenhum pronome identificado, ok? A terceira frase diz o seguinte: você viu o carro? E no caso da terceira frase, aparece o pronome você. Mas isso foi só para ilustrar o que nós veremos agora. Observe nessa quarta frase. Sim, eu o comprei hoje. Opa, observe aí que a palavra o está destacada. Por que isso? Porque o funciona como um pronome. Nesse caso, como um pronome substantivo. E por que pronome substantivo? Porque substitui o nome. Mas, nesse caso, o pronome substantivo o faz parte dos pronomes pessoais do caso oblíquo, o que nós veremos também adiante, certo? No quinto exemplo diz o seguinte: ele é muito confortável. Agora, nós temos o pronome ele, que é um pronome pessoal do caso reto também, ok? E eu posso analisar, se compararmos com o segundo exemplo que nós falamos, o carro é muito confortável, que o pronome ele substituiu também a palavra carro, a expressão o carro no caso, ok? E ele, que é um pronome pessoal, também faz parte dos pronomes substantivos, uma vez que substituiu o substantivo, ok? No último exemplo, nós temos você ouviu. Aí nós temos dois pronomes, que é o pronome você e o pronome o. Mais uma vez, o pronome o, que faz parte dos pronomes pessoais do caso oblíquo, funciona como um pronome substantivo, porque substituiu o substantivo carro, certo? Vamos agora começar analisando os pronomes pessoais. E os pronomes pessoais são divididos em pessoais do caso reto e pessoais do caso oblíquo. Como essa aula tem a ideia de apenas apresentar para vocês o que são os pronomes, é interessante que vocês anotem quem são os pronomes do caso reto e quem são os pronomes do caso oblíquo, certo? E por que isso? É porque os pronomes do caso reto, eles devem funcionar como sujeitos de uma oração, enquanto os pronomes do caso oblíquo funcionarão como um complemento, ok? E isso a gente compreende na prática. É só lembrarmos daquela expressão de quando alguém comenta eu vi ela ontem. E a gente observa, opa, eu vi ela, não é? Então, o ela, que é um pronome pessoal do caso reto, ele não pode funcionar como um complemento verbal. Ele deve funcionar, como eu havia dito antes, como o sujeito de uma oração e nunca como um complemento verbal, correto? Então, em vez de nós dizermos eu vi ela ontem, nós usaríamos um pronome do caso oblíquo, que funciona como complemento. Eu a vi ontem, ok? Então, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Só reforçando. São as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? E, obviamente, você deve analisar a que pessoa do discurso os pronomes pertencem, tá certo? Se é a primeira pessoa do singular, a segunda ou terceira pessoa do singular, ou mesmo as pessoas do plural, que é o nós, o vós, o eles ou elas, tá certo? E os pronomes oblíquos, que são mais, você deve ir observando pouco a pouco como é que eles funcionam. Em geral, os pronomes me, mim, comigo, te, ti, contigo, etc. E você deve observar que os pronomes do caso oblíquo que estão aí postos devem ser observados com cautela para que você consiga identificá-los quando for necessário, ok? E digo, esses pronomes caem muito em qualquer prova de língua portuguesa, tanto de concurso como uma prova de processo seletivo ou mesmo de uma escola, tá certo?
Agora, observem estas duas frases. Ele conseguiu a aprovação. Observe que aí o pronome ele, que é um pronome pessoal do caso reto, funciona corretamente como sujeito, certo? Ok? E o segundo exemplo diz: conte-me as novidades. O me, que é um pronome do caso oblíquo, também funciona corretamente como complemento, ok? Então, os pronomes do caso reto funcionam como sujeito e os pronomes do caso oblíquo funcionarão como complemento, certo? Vamos agora aos pronomes possessivos, que são pronomes fáceis de a gente identificar, uma vez que esses pronomes vão sempre indicar a ideia de posse, seja a posse de uma pessoa só, ou seja a posse de um grupo de pessoas, ok? Então, nós temos que analisar também aí as pessoas de discurso, a primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular como do plural, tá certo? Então, o meu, o teu e o seu são pronomes possessivos. O meu de primeira pessoa, o teu de segunda e o seu se refere a uma terceira pessoa, no caso do singular, tá certo? E a gente pode observar também com o plural, meus, teus e seus, ok? Que respectivamente pertencerão à primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá bom? E como vocês podem observar, esses pronomes também podem ir para o feminino, minha, tua, sua, minhas, tuas e suas, ok? Vamos agora aos pronomes demonstrativos. Opa, aqui eu já preciso de uma atenção maior, certo? E por quê? Porque esse tipo de pronome é muito necessário em um texto formal. Ou seja, na hora de escrever, é necessário que a gente saiba utilizar esses pronomes da maneira adequada, tá certo? Então, observe aí. Os pronomes este, esta, esse, essa, aquele ou aquela são chamados pronomes demonstrativos, tá certo? E por que eles são chamados de pronomes demonstrativos? Porque eles demonstram a posição dos elementos a que se referem no tempo, no espaço ou mesmo dentro do texto, ok? Vamos começar com o pronome este e o seu feminino esta, tá bom? Lembrando que cada pronome também terá seu plural, estes e estas, ok? Então vejamos, o este ou esta, quando se refere a tempo, ele pode ser usado tanto no presente como também no futuro, ok? Então, considerando que nós estamos no mês de agosto, se nós vamos fazer referência a um mês que é um mês presente, nós vamos dizer este mês está indo tudo muito bem, ok? Se for o mês futuro, sabendo que após o mês de agosto virá o mês de setembro, nós diremos também este mês, ou seja, suponhamos que seja o último dia do mês de agosto e nós estamos fazendo referência ao mês de setembro, que é o mês próximo, certo? Então, nós diremos também, este mês será fantástico. No que se refere ao espaço, nós consideramos que o este ou esta vai fazer referência a algo que está perto do falante. Supondo que eu estou com o celular próximo de mim e estou falando com você. Se está próximo de mim, eu vou falar, este celular é novo, ok? Se estivesse longe do falante e perto do ouvinte, seria o contrário, seria esse celular é novo, ok? Então, em relação ao espaço, perto do falante, eu uso este ou esta, tá bom? Já no que se refere ao texto, o pronome este ou esta, ele anuncia o que será ainda mencionado. Vamos ver este exemplo. A verdade é esta, A internet revolucionou o mercado de trabalho. Observe aí que o pronome esta está destacado e ele foi usado porque está fazendo referência a algo que ainda vai ser mencionado. No caso, a internet revolucionou o mercado de trabalho, ok? Agora, em relação ao pronome esse ou essa, nós também teremos a noção de tempo e espaço e também em relação ao texto. No que se refere ao tempo, nós trataremos de um tempo passado, que no caso é um passado recente, ok? Então, em relação aos meses do ano, se eu estou em agosto, eu vou fazer referência ao mês passado, ao mês de julho. Eu vou usar o esse. Eu vou dizer, esse mês também foi muito proveitoso, ok? No que se refere ao espaço, o pronome esse ou essa vai ser o contrário do este ou esta, certo? Esse ou essa vai ser usado para fazer referência a algo que está perto do ouvinte e longe do falante. Vamos pegar o mesmo exemplo do celular. Se eu estou falando com você que está longe de mim, eu vou dizer, esse seu celular é muito moderno, ok? Se fosse o contrário, se fosse perto do falante, como já foi citado antes, seria, este celular é muito moderno. Agora, no que se refere ao texto,
O esse ou essa será usado com algo que vai ser retomado, ou seja, algo que já foi citado e vai ser retomado. Como no exemplo a seguir, a internet revolucionou o mercado de trabalho. Essa é a verdade. Faça um comparativo com o que foi feito antes, certo? Então, essa é a verdade. Qual verdade? Que a internet revolucionou o mercado de trabalho. Como está fazendo referência a algo que já foi mencionado, eu uso essa, ok? Se fosse algo que ainda seria mencionado, eu usaria o esta como no exemplo anterior, tá bom? Agora, nós veremos os pronomes aquele e aquela, que também terá a ideia de tempo, espaço e a noção dentro do texto, tá bom? No que se refere ao tempo, nós usaremos o aquele ou aquela para se referir a um passado ou um futuro distante. Então, vamos supor que nós estamos fazendo referência ao ano de 1994, o ano da Copa do Mundo, a Copa do Mundo que o Brasil se consagrou tetracampeão, não é? Então, aquela Copa foi fantástica. Ou mesmo, aquele ano de 1994 foi memorável para o futebol brasileiro. Observe como foi usado aquele e aquela para se referir a um tempo passado mais distante, tá certo? Já no que se refere ao espaço, o aquele e aquela, ele não estará nem perto do falante, nem perto do ouvinte. Mas, no caso, ele estará longe dos dois, tanto do falante como do ouvinte, ok? Então, vamos supor que nós estamos em uma sala de aula e eu vou fazer referência a algo que está distante de nós, ou seja, algo que está longe da sala de aula. Então, eu posso dizer, aquela cantina cobra muito caro, não é? E por que aquela? Porque está longe tanto do falante como do ouvinte, tá certo? Já em relação ao texto, o aquele ou aquela será usado para indicar um antecedente mais distante, como nós veremos a seguir. Observe, a China e o Brasil são parceiros comerciais. Opa, aí eu tenho duas referências aí dentro do texto. A China e o Brasil. Qual está mais distante? A China, não é mesmo? E o mais perto do fim do texto aí é o Brasil. Então, como ficaria? Este vende muito para aquela. Ou seja, o este está retomando o Brasil e aquela está retomando a China, que é o antecedente mais distante nesse texto aí. Tá certo? Vamos agora aos pronomes interrogativos. E os pronomes interrogativos, eles obviamente serão utilizados para indicar uma interrogação, ok? São os pronomes qual, quais, quanto, quantas, que no caso vai ser acompanhado de um referente aí, vai ser acompanhado de um antecedente, melhor dizendo, e quem. Então vejamos os exemplos. Qual é o número do seu telefone? Olha aí o pronome interrogativo qual, certo? Outro exemplo, diga-me quantos anos você tem? O pronome interrogativo quantos. Ou ainda, o que você fez? Olha aí o pronome que está sendo antecedido do artigo o, certo? E nós temos também o pronome quem no exemplo. Quem é o seu melhor amigo? Ok? Então, o pronome interrogativo também é aquele pronome que é fácil de você identificar, do mesmo modo que o pronome possessivo, tá certo? Vamos agora aos pronomes relativos. E os pronomes relativos têm os variáveis, ou seja, aqueles que podem pluralizar ou ir para o feminino, e os invariáveis, aqueles que não mudarão sua forma, certo? Os variáveis, eu tenho o qual, os quais, né? Que seria o plural masculino de o qual, a qual, que é o feminino de o qual, né? Ou as quais, que é o plural feminino de o qual, certo? Tenho ainda o cujo, cujos, o cujo, cujas. Tenho ainda o quanto e o quantos, ou quanta e quantas. E os pronomes relativos invariáveis são que, quem e onde. Só lembrando, o onde geralmente é usado de maneira inadequada para indicar evento, certo? E não se usa o onde para indicar evento. O onde só se deve usar para indicar lugar, ok? Quando você se deparar com a ideia de lugar, você usa o onde. Se for evento, você não poderá usar o onde. Quer um exemplo? A Copa do Mundo de 2014, onde o Brasil foi eliminado pela Alemanha. Opa! Onde? A Copa do Mundo não é lugar, é um evento. Então eu vou substituir o onde por na qual, não é? Então ficaria a Copa do Mundo de 2014, na qual o Brasil foi eliminado pela Alemanha. Observe então, quando for indicar lugar, eu posso usar o onde. Se não indica lugar, eu não posso usar a expressão onde, tá certo? Vamos ver agora este exemplo. Jesus é o rio cujas correntes matam a minha sede. Observem aí que eu tenho o pronome relativo cujas.
E o cujo ou cuja, ele vai se adequar ao seu referente, que no caso vai estar posterior a ele. Se é singular, se é plural, se é feminino, se é masculino. Observe que a palavra posterior a cujas é feminino plural, correntes, por isso que cujas está no feminino plural, tá bom? Então, fique atento aí para não errar o pronome relativo. Vamos agora ver os pronomes indefinidos. E os pronomes indefinidos, eles são usados para indicar uma indefinição de algo, ou seja, você não está conseguindo identificar de quem se trata exatamente, certo? E os pronomes indefinidos aí, algum, alguma, certo, certa, muito, muita. Em relação a muito, só é necessário ter cuidado para não se confundir com advérbio, tá bom? Ainda tem qualquer, quaisquer, tudo, toda, todos, todas, etc. Então, todas as vezes que eu uso uma dessas expressões aí indicando uma indefinição, eu estou usando um pronome indefinido, tá bom? Após essas explicações sobre os pronomes, vamos fazer algumas questões apenas para ilustrar. Nessa primeira questão diz o seguinte: completa as lacunas com os pronomes eu ou mim. Ou seja, você só pode usar o pronome eu ou o pronome mim. Eu sugiro que você pause o vídeo e volte daqui a pouco, após as suas respostas, tá bom? E aí, conseguiu responder? Vamos lá. Na letra A diz o seguinte: esse problema será resolvido apenas entre eu e você ou entre mim e você. Só lembrar, os pronomes do caso reto funcionam como sujeito, os pronomes do caso oblíquo funcionam como complemento. Portanto, seria mim, entre mim e você, ok? E não entre eu e você, tá bom? Outra dica entre os pronomes eu e mim é observar se está indicando uma ação. Se indicar uma ação, quem pratica a ação é o pronome eu, certo? Então vamos à letra B. Esse problema é para eu resolver ou para mim resolver? Mim não faz nada, não é mesmo? Então, se está indicando a ação, é eu resolver. Letra C. Isso nem é problema para eu ou para mim. Jamais eu vou dizer para eu, não é mesmo? Então é mim. Isso nem é um problema para mim. Na letra D diz o seguinte: se você não vai ajudar, o problema será resolvido por eu e por ele ou por mim e por ele. Óbvio que será por mim e por ele, tá bom? É um complemento aí, não é sujeito, tá bom? Vamos agora a mais uma questão. Identifique a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Opa, pronome indefinido, está falando daquela expressão que está indicando uma indefinição. Pausa o vídeo, daqui a pouco você volta. E aí, respondeu? E a resposta correta é letra B. Porque na letra B não se sabe quem é esse certo rapaz, ok? Então, em certo rapaz te procurou, a palavra certo é um pronome indefinido, ok? Na letra A, se você quiser perceber por que não é a resposta, certo perdeste o juízo está indicando aí um advérbio. É a mesma coisa de certamente, né? Então, não seria pronome indefinido. Já na letra C, escolheste o rapaz certo. Certo aí é um adjetivo, porque caracteriza o rapaz. E na D, é a mesma coisa. Certo também está caracterizando a palavra conceito. Observe, marque o conceito certo, tá bom? Por isso que a resposta é letra B. Vamos agora para mais uma questão. Das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto as lacunas das frases. Assinale-a. Pausa o vídeo e volta daqui a pouco. E aí, respondeu? E a resposta correta é letra E. Isso mesmo. Quando saíres, avise-nos que iremos contigo, ok? Na segunda frase, meu pai deu um livro para eu ler. Está indicando ação, ok? Então é para eu ler. Na terceira frase, não se ponha entre. Aí é um complemento, então tem que ser mim, tem que ser um pronome oblíquo, e não um pronome do caso reto. Então, não se ponha entre mim e ela. E na última frase diz o seguinte: mandou um recado para você e para mim, ok? Então, o correto seria a letra E. Vamos a mais uma questão. Assinale a alternativa na qual o pronome pessoal está empregado corretamente. Então, você já sabe, pausa o vídeo e volta daqui a pouco. E aí, respondeu? E a resposta correta é letra D. E por que letra D? Porque para mim, essa expressão aí que é um complemento está usada de maneira adequada, tá bom? Se você for analisar, para mim, viajar de avião é um suplício. Para mim seria aí um complemento, está totalmente correto.
Vamos analisar a letra A. Este é um problema para mim resolver. Opa, não pode ser, não é mesmo? Porque mim é um pronome do caso reto, não funcionou como sujeito. Então, deveria ser este é um problema para eu resolver. Na B, entre eu e tu não há mais nada. Está totalmente equivocado. O correto seria entre mim e ti não há mais nada, não é mesmo? Se é o complemento, então é entre mim e ti. Já na letra C diz, a questão deve ser resolvida por eu e você. Opa, novamente, é complemento, então deveria ser, a questão deve ser resolvida por mim e ti, ok? E na letra E diz, quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Aí é um erro, né? Um erro de pessoa do discurso. Se você está falando de primeira pessoa, não pode ser o si, tem que ser o mim. Então, o correto seria, quando voltei a mim, não sabia onde me encontrava. Por isso que a resposta é a letra D. Então, esta aula foi apenas a introdução do que são os pronomes, para que você possa começar a compreender melhor o que são os pronomes, certo? Então, faça suas anotações, faça as observações em relação às questões que nós respondemos, que você pouco a pouco vai compreendendo como funciona essa classe gramatical, tá bom? No mais, muito obrigado e não se esqueça de deixar seu like e nem de se inscrever no nosso canal. Até logo!